padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congregados ao redor da amada Mãe Maria para proclamar a palavra, juntos estamos concluindo este mês de julho. Sejamos agradecidos e esperançosos para o caminho que vamos percorrer no mês de agosto, para nós, como igreja, mês vocacional. Lembro aqui São João Crisóstomo, numa das homilias sobre o Evangelho de Mateus, quando diz: as parábolas do fermento e do grão de mostarda evocam a força da pregação evangélica. Anunciam que ela será ouvida pela terra inteira. A excelência, o grande valor dessa pregação é o tema das duas parábolas que vamos ouvir. Com efeito, irmãos e irmãs, o Evangelho se desenvolve como o grão de mostarda e impõe sua força como o fermento. Semelhante à pérola, ele tem um preço muito alto. Enfim, como um tesouro, ele oferece as mais preciosas vantagens. A esse propósito, convém saber não apenas que é preciso se despojar de tudo para acolher o Evangelho, mas ainda que devemos fazê-lo com alegria. Quem renuncia a todos os seus bens nesta terra, fique sabendo que isto é um ganho para si e não uma perda. Observe o quanto a pregação do Evangelho passa desapercebida pelo mundo, assim como o mundo não vê os inumeráveis benefícios que são sua recompensa. Por isso precisamos educar o nosso coração e colocá-lo em sintonia com o coração de Deus por sua palavra que nos interpela, para que nós não sejamos indiferentes, para que nós não nos distanciemos, mas para que nós tenhamos na nossa interioridade o lugar bonito de o Senhor depositar, pela força de sua palavra amorosa, o tesouro de nossa vida na sua verdade amorosa. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Amado irmão, amada irmã, o Senhor fala em parábolas não para nos confundir e nem para nos dificultar a compreensão. Pelo contrário, usa parábolas para estimular a nossa reflexão e, sobretudo, nos interpelar no coração para compreendermos a respeito do que é o enorme desafio da vida de nós todos. O que é essencial de verdade? O que conta? Muitas vezes nós valorizamos como mais importante aquilo que é menos importante. Nem a nossa inteligência consegue, de fato, nos ajudar nesse discernimento e nesta escolha. Por isso atrasamos processos, por isso perdemos, por isso nos incapacitamos. Quando o Senhor então fala em parábolas, é para compreendermos a essencialidade e a centralidade do reino de Deus, que é Ele, Deus no centro da nossa vida, o mais importante. Ele diz: o reino dos céus é como um homem, como uma semente de mostarda. É pequena, sem importância, mas, no entanto, semeada, cresce e se torna maior do que outras plantas. Torna-se uma árvore tão grande que os pássaros vêm a fazer nela seus ninhos, nos seus ramos. Portanto, é preciso atentar-nos para a importância do reino e assumirmos o caminho exigente de compreender de fato
o que o Senhor nos mostra, porque podemos, por não valorizar, perder a chance de semear em nós a semente do reino. Por isso ele é como um fermento que a mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Nós precisamos de nos fermentar com o anúncio do reino, com a força da palavra de Deus, que planta em nós, no mais profundo de nós, o seu reino. Jesus, por isso, ao falar em parábolas, ele desafiava-nos para que, assim, possamos de verdade compreender que Deus nos fala e é preciso abrir-nos, de modo que o Senhor dizia: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Esse é o nosso desafio, compreender esse caminho. Por isso hoje estamos com alegria celebrando a festa de Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, da Companhia de Jesus, e vem uma palavra bonita da sua autobiografia, quando ele nos diz exatamente assim: ao contrário, quando ele pensava em seguir os rigores praticados pelos santos, não apenas se enchia de satisfação enquanto os envolvia no pensamento, mas também ficava alegre depois de os deixar. No entanto, ele, Santo Inácio, não percebia nem avaliava esta diferença até o dia em que se lhe abriram os olhos da alma e começou a admirar-se desta referida diferença. Compreendeu, por experiência própria, que um gênero de pensamento lhe trazia tristeza e o outro alegria. Foi esta a primeira conclusão que tirou das coisas divinas. A exemplo de Santo Inácio, nós possamos deixar com que as coisas divinas nos toquem, porque somos de Deus e para Ele caminhamos. Por sua intercessão, supliquemos a graça de assim percebermos, para não sermos superficiais e não perdermos o rumo de nossa vida. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.